Está começando mais um Talk da Saúde, lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Talk da Saúde. É isso, galera, os recadinhos rápidos. Lembrando que a gente está com a nossa newsletter no ar. Então, os episódios e a newsletter estão acontecendo intervaladamente, de 15 em 15 dias. Então, se você quiser receber, se inscreve lá no nosso site talkdasaude.com.br, que lá você tem uma curadoria do que está acontecendo na saúde, com os nossos comentários, o que a gente acha relevante, por que você precisa saber disso, e para você ficar antenado, tá? Desde os pilares mercado, finanças, saúde física, mental, social, aqueles pilares que você já conhece aqui no Talk da Saúde, não é isso, Edma? É isso, pessoal, não deixe de se inscrever. Vamos levar informação de saúde por vários canais, como prometido em 2022. Então, esse é o nosso novo canal. Vai chegar no seu e-mail preferido, basta você se inscrever lá no nosso site. Além disso, é muito importante você informar para a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo. Se você está ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas nesse episódio e aperta o botão de seguir, que assim ele vai compartilhar com outras pessoas. No YouTube é a mesma coisa, basta ativar a notificação que você vai ser avisado quando sair cortes e novos episódios. É isso, galera. Agora a gente vai entrar no nosso episódio da semana, da quinzena, na verdade, né, Edma? Eu tenho que me lembrar agora de falar isso. Mas também, talvez, de repente, a semana, Rafa, não sei. Vamos aquela ver, né? surpresa lá, vamos ver. Tem uma surpresa, galera. A gente está preparando, mas ainda não é certo. Vamos tentar. Não era para ter falado, entendi. Obrigada. A gente vai falar sobre algo, Edma, que tem pegado uma grande parte da população, tá? Que tem um pouquinho a ver, será que é um pouquinho, será que é muito, que é estresse e ansiedade. Só que especificamente a gente vai falar como isso afeta a nossa saúde bucal, não é isso? Já ouviu falar sobre bruxismo, Edma? Eu tenho a suspeita, como leiga, que isso é subdiagnosticado. Eu acho que tem mais pessoas que têm, que de fato elas sabem que tem, mas eu não sei se isso se faz sentido ou não, porque eu não sou especialista, mas pelos relatos, as pessoas me falam que tem todas as características, mas não vão procurar ajuda. Bom, vamos ver se isso faz sentido ou não. Para isso, Rafa, a gente trouxe a dentista, Caroline Malavasi, pessoal, por favor. Carol, muito obrigada. Pessoal, aquilo que fala pessoal, mas querendo falar para você, mim mesmo, é isso, né? Todo mundo já me conhece, Rafa, não precisa de legenda. Carol, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Talk da Saúde. Por favor, quem é a Carol e por que você decidiu fazer odontologia? Como a odontologia entrou na sua vida? A gente é curiosa. Tudo bem, meninas? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, abordando esse tema tão pertinente que é o bruxismo. A Edma falou tudo, ele é totalmente subdiagnosticado. Eu vou passar aqui tintim para vocês. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Carol Malavasi, não precisa chamar de Caroline, por favor. Caroline, só quando minha mãe estava me dando bronca, então me chamem de Carol. Eu sou dentista, eu sou especialista em dentística e ortodontia. Então, na verdade, a minha busca hoje em dia é estar tratando aí todos os malefícios e as consequências que o bruxismo tem trazendo à tona, né? Vem trazendo à tona, principalmente nesse pós-pandemia. Eu sou professora também da Estácio, tenho meu consultório particular aqui no Rio de Janeiro. E, assim, é cada vez mais frequente, tanto em âmbito público quanto particular, esse tipo de transtorno. Eu vou falar para vocês que não necessariamente a gente vai considerar o bruxismo uma doença, mas é um transtorno e tem muitas consequências e tem muitas causas também que a gente pode abordar aqui. E, Carol, mais uma curiosidade. Você falou duas eu não sei se são especializações ou não, apenas... São especializações. É isso. E é necessário atingir o bruxismo dessas duas formas para tratar ele ou foi coincidência de vida ou estratégia de mercado que você fez essas duas? Na verdade, assim, não foi totalmente estratégia de mercado. Começar a sua pergunta número 1, que eu nem te respondi. Por que eu fiz odontologia? Isso. Então, o meu pai é dentista e eu usei aparelho durante muitos anos, mas eu era bem pequenininha. Então, eu sempre estive dentro de um consultório odontológico. Eu sempre, assim, tive meu pai ali como um exemplo muito presente na minha vida, tenho até hoje. E o fato de eu ter usado aparelho foi realmente, assim, um fator decisivo para me dar a vontade de seguir com essa área de odontologia. Sempre eu gostei muito de tudo relacionado à saúde,
mas com certeza, hoje em dia, eu posso afirmar que meu pai foi a minha maior inspiração. Durante a faculdade, eu optei por fazer a dentística, que muita gente acaba nem conhecendo exatamente o que seja. Muita mas gente, é uma inclusive área... eu. É a área, na verdade, especializada em restaurações e próteses menores, tipo um bloquinho, uma coroa, e essa parte de estética mais avançada, que são as facetas, os laminados. Então, essa foi a primeira especialidade que eu fiz, na verdade, por necessidade de prática. A gente sai da faculdade muito cru, né? E aí eu vi essa necessidade de fazer uma resina bem feita, de saber fazer um bloco. E aí, depois, conforme a gente vai pegando uma mão, vai pegando uma experiência, eu parti para essa parte da estética mais avançada. E eu senti a necessidade clínica, na verdade, né, de complementar o tratamento dos meus pacientes de uma forma multidisciplinar. Eu acabei fazendo mestrado e doutorado, então eu tenho em paralelo essa veia acadêmica, gosto muito disso. Mas a ortodontia entrou na minha vida um pouco mais tarde. Eu já tinha muitos anos de formada, eu já tinha feito meu mestrado. E a minha pesquisa inteira voltada para essa parte de resina, de materiais dentários, efetivamente. E eu entrei exatamente com essa necessidade clínica de você corrigir um sorriso, de você movimentar dentes, corrigir funções oclusais para depois você estar complementando com uma parte estética, entendeu? Então, assim, ao fim e ao cabo, as coisas se complementam totalmente, mas acabou sendo por necessidade da vida, da necessidade dos meus pacientes, principalmente. Nossa, eu nem sabia que passava muito rápido e tinha a necessidade, né, de se fazer uma especialização um pouquinho mais avançada para essas coisas, coroa, resina. Não sabia. Muita gente fala que dentística é um clínico geral. Não deixa de ser, mas na verdade é um clínico geral que entende um pouco mais de propriedade de materiais, da aplicabilidade correta, tem um estudo mais aprofundado de qualidade de cerâmica, de indicação correta. É uma especialidade, assim, que eu acho que todos os dentistas tinham que fazer. Que, na verdade, na faculdade, a gente não tem tempo de conhecer todos os detalhes tão aprofundados, sabe? Entendo. Mas vamos falar um pouquinho, como você falou, que a Edma, ela tá certa, né, com relação ao bruxismo. O episódio de hoje a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo isso, porque a gente tem visto que tem muitos casos acontecendo, principalmente agora com esse boom que deu por conta do isolamento, né, da pandemia. E a gente vai entender um pouquinho mais da correlação, mas vamos começar pelo básico. Explica pra gente, Carol, o que é o bruxismo? Então, gente, o bruxismo, né, na verdade, esse transtorno, ele é caracterizado como uma multifunção aí de você apertar ou ranger os seus dentes. E isso tem 3 causas fundamentais. E aí até que entram as minhas especialidades. A primeira de todas, ele pode ser causado por um contato prematuro. Às vezes você tem alguma perda dentária, você tem alguma restauração mal adaptada. Isso gera uma função, na verdade, um movimento involuntário de você apertar ou de você ranger por conta desse contato inadequado e mal distribuído. Então, seria, na verdade, um fator de origem oclusal, né? De uma má oclusão da pessoa. Isso também pode ter uma origem esquelética. Às vezes você tem a posição dentária desfavorecida, você tem um apinhamento, você tem alguma giroversão, você tem uma posição não ideal de dentes, e aí você também gera contato prematuro e gera um deslizamento que, como consequência, mexe com toda a sua parte muscular. Por isso que também desenvolve um bruxismo. E, na verdade, o terceiro e mais importante, eu diria, são esses fatores emocionais, que é o estresse, a ansiedade. Quantas vezes você já não se pegou ao longo do dia batendo os seus dentes, travando sua mandíbula, colocando objetos na boca? Isso tudo gera esse deslizar da mandíbula, entendeu? E todos com a mesma consequência, de você ter um desgaste, de você forçar de forma errada toda a sua musculatura. Isso desencadeia para o nosso corpo inteiro, meninas. É uma coisa impressionante. Era isso que eu ia te perguntar em sequência. Tem várias causas, mas o que isso me dá de ruim? O que ranger meus dentes demais? Eu não sei se existe um até aqui é normal e a partir daqui não é normal, não sei se existe uma medida assim, mas o que fazer demais me traz de malefício? O grande lance é que quando a pessoa percebe que ela tem um bruxismo, significa que ela está deparando com alguma consequência. A partir do momento que você sente uma dor, a partir do momento que você sente que você quebrou um dente, que um dente pode estar com alguma mobilidade diferente, ou simplesmente quando o seu companheiro ou companheira percebe que você está fazendo algum estalido, algum travamento, aí que você começa a se preocupar.
E esse que é o grande problema. Por isso é que a gente fala desse subdiagnóstico. Então, o grande lance do subdiagnóstico é porque, na maioria das vezes, a pessoa só percebe que tem um bruxismo quando o companheiro ou companheira, né, que está ali principalmente lado a lado durante aquele sono noturno, relata que está escutando algum estalido, escuta a pessoa batendo o dente mesmo, fazendo aqueles estalos diferentes. E aí, isso acontece, isso que é engraçado, o companheiro ou companheira relata até antes de aparecerem as dores, os desgastes, e aí a pessoa começa a tentar prestar atenção, se é só de noite, se também acontece de manhã. Ah, entendi. Mas você disse que, geralmente, quando a pessoa chega nesse nível, ela vai procurar a ajuda, né? Ela começa a se questionar, mas o meu marido disse que eu tô apertando os dentes durante a noite, eu ouvi falar que isso pode ser um bruxismo, mas eu tenho bruxismo? É a pergunta que a pessoa se faz. Tá, a pergunta que eu vou fazer agora, eu não faço ideia se isso é possível. Eu não sei se o ideal seria antes desse momento chegar, tá? Antes de você ouvir algum barulho, não sei se existe isso. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Eu vou contar um caso. Uma vez, há um tempo atrás, não sei se tem alguma coisa a ver, uma correlação, eu tava percebendo que eu acordava no meio da noite e sentia como se eu tivesse ficado, eu não sabia, mas como se eu tivesse ficado apertando a noite inteira. Provavelmente você ficou. Eu relatei isso, uma vez eu fui na dentista e ela só falou que provavelmente não era o bruxismo, não sei qual foi o caso, queria que você explicasse, mas que provavelmente eu tinha mudado por um acaso o horário do meu treino, que estava muito próximo de eu dormir. Isso tem alguma coisa a ver? E se tem, Carol, como é que eu sei que foi algo que eu mudei na minha rotina que pode ter levado a esse comportamento, ou se realmente tem algo a ver com o bruxismo e eu preciso procurar uma ajuda profissional? Olha, o apertamento, ele é uma variante de bruxismo. Hoje em dia a gente já considera o bruxismo. Porque a gente tinha uma ideia, alguns anos atrás, que o bruxismo era só aquela característica típica de desgaste de dente. Ele até leva esse nome em uma analogia mesmo às bruxas, aqueles dentes feios, serrilhados, pequenininhos, desgastados. Mas hoje em dia a gente sabe que o apertar constantemente, essa forçação exacerbada, é uma variante do bruxismo. Então a gente já tenta tratar também. O que as pessoas falam? Que esses superestímulos, que na verdade já são relacionados até com a nossa parte neurológica, eles podem forçar esse movimento involuntário da mandíbula. Então, na verdade, esse treino noturno, um excesso de cafeína, um estresse, uma ansiedade, eles vão desencadear no nosso cérebro o mesmo estímulo, um super estímulo involuntário. Então, assim, é uma coisa totalmente inconsciente. Por isso que a gente realmente só percebe que está tendo quando existe algum sinal. Tem gente, por exemplo, que não tem essa dor, não sente a dor muscular, não sente a dor de cabeça, não sente a dor cervical, mas vê o dente desgastado, vê as serrinhas, aí fala, putz, alguém já me falou que isso pode ser bruxismo, é verdade, eu tô vendo que tá desgastado, e há 4 anos atrás o meu dente estava perfeito, o que aconteceu? Será que eu caí? Será que eu bati? E quando a gente checa no consultório, a gente faz o encaixe da arcada, né, superior com a inferior, e a gente vê que o entrelaçado do desgastado se encaixa certinho no antagonista. A gente fala, caramba, essa pessoa tá arranjando de forma involuntária, obviamente não tá vendo, não tá percebendo, e agora tá chegando o resultado. Fiquei pensando aqui, você acha possível, vamos lá, se eu não tiver sintoma associado, por exemplo, como você mesmo falou, dor mandibular, dor muscular, dor de cabeça e tal, as pessoas procuram ajuda pela estética do dente ou porque perde função de mastigação? Estética do dente e sensibilidade também, porque a partir do momento que começa a ter fraturinhas, trincas, aquilo às vezes arranha a língua, esteticamente fica feio, diminui a quantidade de estrutura, fica sensível à térmica, né, a troca térmica, um café, um gelado, e aí a pessoa começa a se questionar se era assim antes, o que aconteceu, se ela bateu, ela fica em dúvida. Aí você tem, o que a gente analisa na clínica é se, por exemplo, o comparativo, se a pessoa caiu, quebrou, bateu alguma coisa, aquilo vai estar em um dente isolado. A não ser que seja um trauma generalizado, né, gente? Um acidente de carro, alguma coisa mais avançada. Mas no bruxismo, a gente consegue ver que os dentes se encaixam totalmente nos movimentos, né, de deslizamento que a gente testa, eles se encaixam certinho no movimento do desgaste. Agora, como é uma queda, uma fratura aleatória, não tem nada a ver.
esse enquadramento de arcadas. A pessoa simplesmente tombou e fraturou um dente. E essa sempre está acompanhado essa... Eu não sei muito bem. A TM é articulação, não é uma doença, certo? Não, olha só. O que acontece? A ATM é a articulação temporomandibular. A gente tem um conjunto de músculos que envolvem uma cápsula acoplada dentro do nosso osso. Que é justamente quando você coloca o seu dedo assim e abre e fecha a sua boca, você sente o ossinho entrando e saindo da cavidade glenoide. Ó, abre e fecha, mas assim, ó, o meu estala. O seu, não sei. Ó, ele desloca dentro da cavidade. Pra quem tá ouvindo, pessoal, a gente tá de boca aberta, por isso que ficou silêncio. Movimento de malucos. Isso é a sua ATM. A partir do momento que a gente tem qualquer alteração nisso, seja por bruxismo ou por outras coisas, a gente vai estar diante de uma DTM, que é uma disfunção isso que eu ia falar. Temporomandibular. Porque as pessoas falam meio que ATM como se fosse a doença. Tipo, eu vou no médico, eu tô com ATM. Não tem uma coisa assim ou eu tô doida? Tanto que, olha só, o bruxismo não é uma doença. Ele é um transtorno. Agora, ele o mesmo dicionário do ciático. É o mesmo. Tô com ciático. Tipo, todo mundo tem ciático. Você não tá com ciático. Tô com ATM. Fala, que bom, senão... Seu queixo já tá onde? Lá no chão. Pega ele de volta. Não, mas você acredita que eu só pensei nisso agora? Que doido isso. Porque as pessoas falam, eu fico, ATM, vai ver se você tá com ATM. Aí agora que eu pensei, gente... Aí você fala assim, não, peraí, ATM, que bom que você tem. O estranho seria se você não tivesse. Vai ver se você tá com DTM, entendi. Não, nem sempre elas estão andando juntas, são amigas. Nem sempre que tem um, tem outro, né? São coisas diferentes, tá? Não tem nada a ver. ATM todo mundo tem, é que nem tem um dedo. O DTM, o DTM... Não, agora vamos orientar aqui, pessoal. O DTM agora que eu sei o nome certo, o DTM e o bruxismo, um pode ser causa do outro ou não? Sim, na verdade o bruxismo, ele pode ser a causa de uma DTM, entendeu? A DTM é uma disfunção instalada. O bruxismo, ele é um movimento involuntário. Na verdade, assim, ele pode estar presente na sua vida, um momento da sua vida, e depois ele pode não existir mais. Sim. Na verdade, quando a gente fala de transtorno, ele não tem cura. Ele tem momentos que ele existe na sua vida. É que nem crise de ansiedade, crise do pânico. Existem momentos que ele pode vir. Não é uma doença instalada, que me curei e nunca mais vou ter. Não, ele pode voltar, sabe? E pela que nem dieta. A gente quer manter o peso. Sei. Emagreci. Se eu voltar a comer que nem uma louca, eu vou voltar a engordar. Uma pergunta, Uma analogia tosca que eu fiz, né? Mas seria mais eu vou entender. Eu tenho uma pergunta. Uma cervicalgia, ela pode ser um reflexo de uma DTM? Zumbido no ouvido, alterações cervicais, dores de cabeça, todos podem. Gente, a quantidade de nervos que a gente tem na face é uma coisa surreal. Totalmente interligada. E na sua prática, rapidinho, Rafa, não sei se você ia continuar a pergunta, desculpa. Na sua prática, quando a pessoa chega lá e você faz os testes e você está com o transtorno de bruxismo, as pessoas, elas têm o autoconhecimento de falar, poxa, realmente, eu tô num momento que eu tô mais assim, ou mais assado, ou eu mudei, como a Rafa, o exemplo que a Rafa deu, realmente eu mudei meu horário de treino, talvez você esteja um pouco mais agitado antes de dormir, ou não, esse aspecto mais psicológico não passa pela cabeça das pessoas. Olha, cara, não passa na cabeça das pessoas. É a primeira pergunta que eu faço, porque as pessoas não têm, assim, esse conhecimento de se questionar sobre o emocional, elas não têm, elas falam, putz, isso aconteceu, não sei há quanto tempo tá assim. E aí a primeira coisa que eu faço é perguntar, falei, mas você tá sob algum estresse, alguma ansiedade, tá passando por alguma dificuldade emocional? É um momento meio que psicólogo do dentista, sabe? Tem que ter. Sei que a gente adora colocar aquele sugador na boca dos pacientes e começar a ficar fazendo monólogos, mas assim, antes desse momento, tem um questionário emocional, porque o bruxismo é, assim, 90% tem sido isso hoje em dia. Aquela cadeira é própria para um divã, né? Eu tô pronta ali. Se meu dentista mas eu já tô nervosa só de chegar no dentista. Eu falo, Rafaela, não queria falar assim, mas Rafaela é assim. Essa eu evito. Então, assim, as pessoas não têm esse real conhecimento, sabe? Por isso que hoje em dia a gente tem batido muito nessa tecla. Tanto conversando com os meus alunos, né? Que é a gente hoje em dia na faculdade tem tentado abordar uma odontologia minimamente invasiva.
Então, essa parte de questionário, de estresse, uma coisa menos intervencionista, tem sido mais comum nessa nova formação. Então, assim, você interligar esses aspectos sentimentais do paciente faz total influência. Outro exemplo, não tão diretamente relacionado a um bruxismo, mas de aspecto emocional, são pacientes que tomam medicamentos como ansiolítico e tem uma diminuição do fluxo de saliva. Isso também dá inúmeros outros problemas na nossa boca e na nossa saúde dental, entendeu? Por isso que hoje em dia tem que ser um questionamento imprescindível. Sabe o que eu acho engraçado dessas pessoas que tomam ansiolíticos? Eu acho ótimo a frase assim. Eu falei, obrigada, Rafa. Ela chega e fala assim, não tem nenhum efeito colateral, né? Elas realmente acreditam, né? Que não tem nada, nenhum efeito, tudo vai melhorar a vida. Mas uma curiosidade, não sei se elas chegam a falar. Quando as pessoas, se elas não se olham, elas não consideram essa possibilidade mais psicológica da causa, o que elas acham que é? Por que ela do nada começou a... Pois é, muita gente não sabe. Vou dar um exemplo na minha própria família. A minha irmã, por exemplo, ela estava há meses com uma dor de ouvido. Só que a minha irmã não mora no Rio, ela mora em São Paulo. E aí eu falava pra ela, falei, poxa, mas... Aí ela falava, já fui nos vários otorrinos e aí ninguém falam que não tem nada. Eu falei, você já foi no especialista de DTM? Você tem que procurar alguém aí em São Paulo que entenda de disfunção temporomandibular. Eu acho que você tá com bruxismo. Mas eu não tô nada, meu dente não tá desgastado, eu não tenho nada, eu olho no espelho e tem nada. Aí eu falo, cara, mas você pode estar apertando. Não necessariamente o bruxismo, é o desgaste, é o deslizamento típico de você ter os dentes serrilhados. Às vezes você aperta, você trava tanto, à noite você não vê, isso reflete de outras formas. Até ela aceitar isso na vida dela demorou muito, entendeu? Mas ela foi especialista, o colega falou exatamente a mesma coisa que eu estava há meses falando para ela, e aí entrou com uma parte do tratamento, daqui a pouco a gente aborda isso, mas esse tratar emocional foi o divisor de águas. Tanto que hoje em dia eu pergunto para ela, falei, você tá usando sua plaquinha? Ela, não tô sentindo nada. Eu falei, mas se tiver mais ansiosa tem que usar, senão as dores vão voltar. Então tá, então vamos dar um resumão aqui pra galera que tá ouvindo a gente. Como é que eu estaria com tem uma suspeita, no caso da sua irmã, é um belo caso, ela tava com dor de ouvido. Dor de ouvido só, mas eu não sinto dor nos dentes. Eu falo, mas... são reflexos. O nosso organismo não é uma física exata, sabe? Cada um vai responder de uma forma diferente. A gente tem que estar atento aos nossos sinais. Nosso corpo é uma maquininha diferente de cada um. Qualquer sinal esquisito, você não tem que negligenciar. Se é dor de ouvido, óbvio, você vai no otorrino. Agora, se o otorrino avaliou, falou que não tem nada, então você pode começar a pensar em outras possibilidades. E aí que entra uma chance de ser uma alteração por conta de um bruxismo, sim. Ou um apertamento, né? Legal, então dor de ouvido, cefaleia, cervicalgia, não? Por conta da ligação da também, ligação, cervicalgia, sim, alguma coisa mais? Sensibilidade nos dentes. Aí entra a parte dental, né? Sensibilidade nos dentes, fraturas e desgastes dentais. Legal. Fala galera, uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio, a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. E o tratamento, como é? Olha, primeira coisa, a gente tem que ver a grande origem. Se a gente voltar naqueles primeiros casos que eu falei para vocês, que também é bem frequente, que são perdas dentárias, uma oclusão inadequada. Às vezes o paciente tem uma oclusão inadequada por perda, teve uma cárie muito extensa, não fez um tratamento correto, perdeu o dente, não reabilitou.
aquilo dá um reflexo na mordida em vários dentes vizinhos. Então, isso vai alterar a forma que ele morde. Isso também pode provocar um deslize involuntário e aí gera as mesmas consequências, mas por determinada origem. Outro caso, uma pessoa que não tem absolutamente nada na boca, nunca fez uma restauração, não tem nada, não significa que um cuide mais ou outro cuide menos, significa origem diferente. Mas ela tem um apinhamento, ela tem posição de dente também não ideal. Isso também pode gerar esse contato prematuro, um apertamento, um deslizamento e gera as mesmas consequências. Esse fator emocional, a pessoa pode ter a oclusão mais perfeitinha, mais ideal do mundo, mas ela força uma estrutura contra a outra. Então vai gerar a mesma consequência de dor, possível desgaste, possíveis dores reflexas, e aí a gente vai ver qual é a origem para determinar o tratamento. Por exemplo, a pessoa que tem uma perda dentária vai ter que buscar por uma reabilitação, vai ser um tratamento mais complexo. Pode envolver um implante, pode envolver um bloco, uma prótese, uma adaptação de uma restauração que esteja inadequada. E aí a gente vai tentar balancear todos os contatos oclusais e aí entrar, depois dessa adequação, com uma medida específica para o bruxismo. A pessoa que tem uma mordida errada, né, por alguma coisa mesmo, apinhamento, coisas ortodônticas, né, que a gente possa pensar. Pode estar tratando com um aparelho para primeiro arrumar toda essa mordida, distribuir bem as forças e vamos entrar com um tratamento específico depois. E a pessoa que tem só o fator emocional, não que ele seja menor que os outros, mas assim, a gente partindo do princípio que ele tem uma oclusão muito bacana. A gente vai tratar esse emocional e aí a gente vai tratar com um tratamento específico para bruxismo. E aí, tendo discutido qual é a origem de cada um, a gente tem 3 possibilidades, praticamente, para estar tratando. A primeira delas é a mais famosa, né, utilizada já há décadas na odontologia, que é a famosa plaquinha miorrelaxante. Essa plaquinha, o paciente ele vai ter que usar todos os dias para dormir. Qual é a função dessa placa? Ela é confeccionada com material super rígido, que é uma resina acrílica mesmo, e ele tem a função de desencostar todos os dentes em uma posição que tenha uma musculatura aliviada. Por isso que ela é miorrelaxante, ela relaxa essa musculatura da mastigação. Então, além de você não encostar os dentes, você relaxa esse músculo. Ela induz afeta a musculatura também. Mas a pessoa tem que usar todos os dias para dormir. E ela é confortável? Não é muito confortável. A grande dificuldade das pessoas é isso, se acostumar. Tem gente que fala que fica com ânsia, que acha muito duro, que não consegue. Então, o chato é isso, entendeu? Existe uma outra placa que, na verdade, tem um fator só protetivo. Ela não vai agir no relaxamento dessa musculatura. Mas para um paciente que começa a desgastar os dentes, ela pode servir como uma plaquinha protetora. Como se fosse uma plaquinha de clareamento, só que mais dura um pouco. Seria um tipo de acetato, muito parecido até com as contenções de orto que a gente tem usado hoje em dia. Mas ela, pelo menos, te protege de você quebrar alguma estrutura, entende? E um tratamento bem recente, né? Que tem sido estudado, mas que tem sido eficaz, é um tratamento com a toxina botulínica, que é o famoso Botox. Então, o Botox, além de tirar nossas ruguinhas maravilhosas, que a gente não quer por perto, ele tem essa aplicabilidade odontológica também. E como é que age, né, o Botox? Ele, na verdade, ele relaxa a nossa musculatura. Quando ele tira a nossa ruguinha, significa que ele está paralisando ali, entre aspas, um determinado movimento do nosso músculo. Não é uma coisa, uma mágica. Ele paralisa. Como ele paralisa, a gente não consegue mexer. Por isso que, se for feito de forma exagerada, fica artificial. A gente não consegue mexer, então você não vê o movimento sendo realizado. A mesma coisa na nossa musculatura da face, né? Da face que eu falo, da mastigação. O Botox, ele é aplicado nessa região de temporal, que é um músculo que a gente tem aqui bem dessa lateralzinha da cabeça, e na região de masseter, né? Principalmente, que é esse maiorzinho que fica bem na nossa lateral aqui do ramo da mandíbula. Então, a aplicação feita nesses 2 músculos grandes, ele relaxa, mas ele relaxa a um ponto de você falar normal, de você mastigar normal. Ele relaxa com a finalidade de diminuir a intensidade. E com relação a tempo, de quanto em quanto tempo eu tenho que estar reaplicando, Carol? Porque são 2 musculaturas bem fortes, né? E que a gente mexe o tempo inteiro.
Então, assim como o Botox por estética, dependendo do que você faça, você tem que reaplicar antes. Como é que funciona nesse caso com Nesse relação ao caso bruxismo? do bruxismo, a gente recomenda que seja feito de 4 em 4 meses. Uhum. Mas Então, também na verdade, tem que ter um tratamento junto com olhando as outras coisas, né? Controle de estresse, se for por isso, e os outros tratamentos, é isso, né? era isso que eu ia falar, Rafa, exatamente. Na verdade, tanto o Botox quanto a placa, eles são paliativos, né? A grande causa tem que ser resolvida. E é por isso que eu entrei naqueles fatores lá iniciais. Mas qual é a causa? É emocional ou tem alguma outra coisa que a gente possa estar abordando? Tem que fazer um tratamento ortodôntico? Tem que reabilitar essa boca? Está faltando algum dente? O contato de forças oclusais está mal distribuído? O que está acontecendo? Se é emocional, tudo isso que a gente está falando é um paliativo para a gente não deixar evoluir, não deixar ficar incomodando, mas o tratamento emocional vai ser o fator primordial para esse transtorno aí ser controlado. Ah, legal. Lá no início, Rafa, quando eu falei que eu suspeitava que era subdiagnosticado, justamente por esses exemplos. Eu conheço algumas pessoas que, eu confesso, eu nem sei. Bom, tem a placa. Daí eu pergunto assim, mas por que tu usa a placa? Qual é o motivo? Daí a pessoa não sabe, sabe? Ou não se interessa muito para tratar. A pessoa fico assim, cuidado, impressionada. fazer a placa, A pessoa coloca um negócio. Acho duro. A pessoa coloca um negócio na boca toda noite e não se preocupa. E sabe, Não sabe acha nem que por que aquilo que vai tá resolver. usando. Exatamente, eu falo. Mas isso não isso resolve o bruxismo. Não, eu acho que na minha ignorância isso não resolve, mas aí, por isso que eu falei que por percepção de prática, as pessoas que usam as placas não sabem essas 3 grandes causas, não sabem por quê. Pô, não, eu tô usando porque, sei lá, por 6 meses eu vou fazer isso e tá na minha escala de tratamento e inicialmente foi proposto. Não, vai que vai. A pessoa assim. simplesmente vai usando sem saber a finalidade, sem saber por quanto tempo. Se eu não me engano, vende na farmácia. Boa. Vende na farmácia? Ou eu tô doida que alguém comprou isso na farmácia? Edma, não sei se vende na farmácia. Tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos na farmácia, os Estados Unidos tem tudo. Mas sabe por quê? Existem algumas placas que vendem na farmácia. Talvez não aqui no Brasil. Mas o que acontece? Essa de bruxismo, como é um material muito rígido, né, uma resina acrílica, o ideal é que a gente molde e seja feita em laboratório. Porque ela é personalizada, né? Tem todas as cavidades, de acordo com o dentinho, conclusão de cada pessoa. Ela é feita de acordo com o formato de dente de cada um. Essas placas que a gente aquece e meio que molda na hora, são um tipo de plástico mais molinho. Me lembra meio que um silicone. Normalmente são umas placas de clareamento que o pessoal lá nos Estados Unidos compra e confecciona meio que na hora, sabe? Sei. Porque elas não precisam desse encaixe tão perfeito, elas são mais superficiais, assim, uma adaptação mais grosseira. Pegando esse gancho que a Edma disse, Carol, eu acredito que tem que haver uma educação desse paciente que chega, principalmente se o caso dele for estresse, até porque ele é responsável por resolver isso. Não vai ser você que vai fazer. Eu queria entender como é que é esse processo, tá? Você chegou um paciente na sua clínica, você viu que tem muita chance de ser devido ao estresse. Você vai falar que você pode fazer uma aplicação por Botox ou uma placa, mas como é que funciona essa tentativa de educação dele? Você encaminha para algum outro profissional? Como é que funciona isso na prática? Olha, não é tão simples, né? Porque assim, você tocar na intimidade, tem gente que não te dá abertura para isso, sabe? De chegar um paciente e eu, nesse primeiro momento que eu faço esse questionamento emocional, se tá sob algum estresse maior, se tem passado por algum problema pessoal que gere maior ansiedade. Tem gente que deslancha e fala e se solta, e não aproveita o gancho para perguntar se tá tratando, se já sabe se terapia pode ajudar, ou se de repente seja um caso de entrar com medicamento, mas aí seria um encaminhamento para um psiquiatra, porque a gente vê muito assim uma resistência, né, Rafa? Hoje em dia, por mais que já seja muito melhor do que antigamente, a gente vê muito uma resistência da pessoa querer fazer terapia, da pessoa querer ir no psiquiatra, tem essa má informação aí de que é coisa de maluco, e são coisas absurdas que a nossa vida inteira a gente escutou, né? Então, assim, eu acho que essa educação multidisciplinar tem que ser, assim, cultivada, tem que ser plantada em todas as especialidades, porque não é simples.
Então, assim, às vezes eu, no meu papel de dentista, eu tento entrar num espaço muito sensível da vida de cada um. Você vê, a pessoa já está ali se sentindo super exposta, já não gosta de ir ao dentista, já não acha uma coisa confortável. Eu ainda vou ficar ali meio que forçando uma barra para a pessoa no psiquiatra ou fazer uma terapia. Tem que tomar muito cuidado, é difícil para o profissional. Mas eu acho que com muito cuidado, às vezes não numa primeira consulta, mas de repente um paciente que vá ganhando sua confiança, você consiga ganhar um espaço em relação a isso. Mas eu falo, porque a placa não vai resolver o problema dele. Eu tenho que deixar muito claro que o meu papel ali, com placa, com botox, com o que for, ou até a associação dos dois, se eu achar que pode ser necessário, sabe? Eu tenho que deixar muito claro que aquilo não vai solucionar 100% do problema dele, entende? Se é um fator emocional. Esse é o dilema dos outros profissionais de saúde, né? Você se depara, você tem instrumentos hoje para analisar, não é diagnosticar, mas como que eu posso dizer? Você reconhece as características ali na pessoa, mas não, assim como nós somos profissionais do movimento, também não é a nossa alçada, aí tu fica, como eu vou falar isso? Como eu vou dar essa dica? Né? É bem difícil, bem difícil. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Talk da Saúde também tem uma newsletter. Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo que está acontecendo de importante no mundo da saúde, e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada. Rafa, eu acabei minha mentoria, Rafa. Você tem mais alguma pergunta? É que ela não sabe, né, Rafa? Mas é pra gente que a gente pergunta essas coisas pra gente, né? Ai, gente, olha, esqueci completamente de dar uma dica muito importante. Vocês me perguntaram, às vezes, assim, como é que eu vou saber se tem uma dúvida? Ah, mas só o companheiro pode falar. Pessoa que mora sozinha, que não tem ninguém para falar que ela morde, que ela arranja, que ela... O que ela faz? Ela vai ficar se filmando, entendeu? Putz, e agora? Ninguém nunca me falou se eu tenho isso, ninguém nunca reparou. A pessoa do meu lado dorme mais que eu. Então, assim, existe um exame que chama polissonografia, que é um exame do sono, que a gente chama, tá? Isso não é um exame específico de dentista, não. É um exame que busca avaliar os movimentos que a pessoa realiza durante o sono. Então, entre essas aplicabilidades dele, a gente pode pedir para ver se a pessoa arranja, aperta, desliza, tem algum movimento involuntário que ela não tenha percebido nunca na vida dela. Muito legal. É um artifício interessante. Legal. Eu tenho vontade, sabia, de fazer esse exame? Mas só faz, Eu faço. Conhece uma dentista aí, ó. Né? Não, aquela dúvida que eu faço durante a noite. Será que eu tô aprontando e não lembro? Não tô sabendo? É isso. Vocês não têm essa curiosidade? Vocês acham que vocês ficam 8 horas igual um corpo na cama parado? Eu tenho muita curiosidade. Gente, eu me mexo a noite inteira. Eu levanto a perna. Eu não paro quieta, não. Um dia eu vou fazer. Um dia eu vou passar um final de semana em algum lugar aí me filmando e tal. Mas, Carol, você foi muito clara, ajudou a gente muito sobre o bruxismo, mas as perguntas mais difíceis do programa vêm agora. É isso? Agora a gente não quer mais a dentista nem a professora Caroline. Manda essa pro espaço. A gente quer a pessoa física agora. O que é saúde para você? Gente, saúde é primeira coisa, o bem-estar é a qualidade de vida, porque se não existir isso daí, o seu corpo não vai funcionar. A gente vê aí tudo que o estresse é capaz de causar na nossa mente, no nosso corpo. Então, assim, você viver bem, você ter paz de espírito, eu acho que é encontrar o primeiro patamar para ter uma saúde em dia. Muito bom. Achei que ela fosse falar, tem um sorriso lindo, Edma. Também. Entra no bem-estar, né, gente? Entra no bem-estar. Tem que estar se sentindo bem. É verdade. E uma experiência inesquecível? Putz, uma experiência inesquecível. Uma experiência. Olha, acho que meu casamento, porque a gente casou em Aruba e foi nossa família inteira pra lá e foi uma experiência inesquecível. Foi uma semana de festa. Nossa, quando que eu ia pensar em juntar as duas famílias uma semana num hotel à beira-mar? Acho que talvez tenha sido a experiência inesquecível da minha vida. Aí, Edma, viu? Essa é a cara da Edma, essa comemoração.
Edma fala que o casamento dela vai ser um weekend. Cara, Não, eu acho incrível que foi a mesmo. experiência da Mais minha incrível vida. ainda dá certo, né? Gente, e deu certo. E, Todo cara, mundo. foi muito incrível, sabe? Vai fazer Que 5 anos agora. Como passar rápido. Preciso voltar pra Aruba. E se você pudesse escolher uma pessoa para dar aquela longa caminhada e conversar e bater papo e perguntar o que você quiser, quem seria essa pessoa e por quê? Ai, gente, que difícil. Meu Deus, eu não estava preparada para essa pergunta. Uma pessoa, assim, muito longe da minha realidade. Qualquer pessoa. Quem você quiser, mas tem que explicar pra gente o motivo da escolha. Ai, gente, difícil. Meu Deus. Cara, não, uma pessoa super improvável. Eu acho que vocês jamais iam acertar. Mas eu acho que Axl Rose. Sou muito fã do Guns desde adolescente, assim. E sei lá, eu acho que, não sei, uma pessoa bem improvável de eu encontrar na vida, de eu conversar algum dia. E eu lembro que o show do Guns que eu fui, o primeiro show, cara, foi uma coisa tão louca, assim, eu era muito nova e chovia, e foi uma das experiências inesquecíveis da minha vida. E eu era meio que daquelas fãs bitoladas, eu tinha álbum, acho que antigamente a gente tinha muito isso, né? Aqueles álbuns, aqueles recortes. Aí eu olho hoje em dia e falo, nossa, coitado do Axl, né? Que fim está tendo. Mas eu acho que se eu pudesse conversar com alguém, eu acho que seria com ele. Enquanto ele tem voz, né? Aproveitar enquanto ele tem voz. Aproveita, Carol. Aproveita. Ou não. Vai. Cara, porque a gente foi agora, né, no show dele do Rock in Rio, né? Cara, eu não fui no show dele, gente. Eu queria tanto ter ido que eu tenho um bebê, né, de 1 ano. Então foi difícil. Fica Ele... Assim, eu não sou muito fã, então imagina, não tenho lugar de fala, não quero falar. Mas eu tava... As pessoas do lado eram fãs, né? E as pessoas fãs estavam muito decepcionadas, assim. Mas as pessoas falaram muito mal, coitado. Coitado. Ele pediu desculpas. Mas é um senhor, Ele gente. pediu É lá um desculpas. senhor de idade lá pulando no palco. O imaginário do Guns N' Pulou Roses bastante. não é aquilo que tava lá, sabe? As pessoas imaginam o Axl que nem no clipe lá do Patience, lá, ele jovem, lindo. Agora, coitado. Cabelão, louro. Né? Os bandana. fãs estavam assim, meu Deus. Que Foi assim, foi... Pra quem não é tão fã, tava até engraçado, assim, sabe? De ver aquela cena. Pra quem anos Eu 2000, só vi na ficou TV, eu decepcionada. olhei e falei, coitado, que fim, né? Mas, enfim, eu Faz acho parte. que das pessoas improváveis, né? Faz parte, não, pô, muito bom. super. Não. E a última, se você pudesse ter uma habilidade, qualquer uma, um superpoder, o que você Gente, quiser. Qual ler seria? pensamentos, com certeza. Sério? Por quê? Eita. Não é a primeira pessoa porque que eu acho que eu fala sou fofoqueira, eu sou curiosa. A pessoa fica na caixa do nada, assim, com aquela cara de paisagem, eu fico, mas o que você tá pensando? Meu marido, coitado, fica ferrado comigo. Ele Coitado. fica viajando, assim, olhando pro além, eu falo, mas o que você tá pensando? Aí ele fala, para com isso, coisa chata. Então, se eu pudesse não perguntar, seria bom, né? Eu já ia saber. Falar, putz, que garota chata, ela vai querer perguntar o que eu tô pensando. Eu falo, já sei. O marido tem que ficar o tempo inteiro aqui, ó, fazendo alguma coisa, não pode pensar em nada. Pra não se ficar na caixa do nada, eu já fico nervosa. Falar, ai, que você tá pensando? Carol, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, ajudou bastante. O nosso objetivo é levar informação de qualidade para as pessoas. Então, como a Edma disse, tem muitos equívocos e provavelmente muito por ignorância as pessoas não saberem de determinados assuntos. Então, a gente queria muito te agradecer por se disponibilizar e ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Mas a gente precisa conversar mais. O pessoal que está ouvindo aqui quer saber onde é que eles te encontram. Tem curso, internet, presencial? Me fala aí todas as formas de te encontrar, por favor. Oba! Gente, me adicionem aí nas redes sociais. Eu tô no Instagram, @doutora Caroline Malavasi. Coloquem aí, por favor. Tem o Instagram do consultório também, que é Malavasi Odontologia. E para a galera de odonto, para os estudantes que tenham interesse na área, eu tenho um curso específico para vocês que chama Odonto Meu Negócio. Então, quem quiser mais informações a respeito de dicas, tanto de conteúdo acadêmico quanto de recém-formados e afins, estamos aí, podem mandar mensagem, contem comigo e vamos propagar a informação o máximo que a gente puder. Consultório? Consultório é na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e fica no @Malavasi Odontologia. Então, podem mandar dúvidas também, podem estar procurando a gente por lá, que vai ser um prazer responder e receber todo mundo. Ótimo. Edma, pra quem a gente vai compartilhar esse episódio, hein? Rafa, a gente vai compartilhar esse episódio para todo mundo. Deixa eu pensar. Difícil essa, não vai me falar que é todo mundo que tem dente, não. Vai. Não vale Inventa essa? outra coisa, não, né? Tá bom, que todo mundo que tem... ATM. Que tem ATM.
Boa, Rafa! Todo mundo que tem ATM, você vai encaminhar esse episódio. Por favor, espalhem essa informação de qualidade para as pessoas poderem, quando procurarem um profissional, já procurarem mais bem informadas e também, né, se tratarem de forma mais assertiva. Obrigada para quem chegou até aqui e até o próximo episódio.